Olha, se tem um assunto que eu gosto, é segurança pública. Porque diz respeito a nós, no Brasil, no Nordeste e em Alagoas. O meu entrevistado de hoje é representante da segurança pública, está ali, é uma voz ativa da segurança pública no Brasil, no Nordeste e há 18 anos em Alagoas. Lidera uma categoria de delegados. Aqui tem uma associação que é histórica, que tem papéis relevantes em momentos históricos, que é a Associação dos Delegados de Alagoas, a ADEPOL. Há 18 anos, a categoria exige que é a permanência de Antônio Carlos Lessa, um delegado, um profissional que já esteve diante de vários casos rumorosos e todos chegaram a um final. Se foi feliz ou não foi, quem decide isso é a Justiça ou o Tribunal do Júri. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra entrevistar o senhor, é uma satisfação boa mesmo de entrevistar, que o senhor seja bem-vindo e muito obrigado por o senhor abrir um espaço na sua agenda para o programa Conjuntura. Obrigado, Arnaldo, pelo convite. É uma satisfação imensa em participar do seu programa. Tenho acompanhado as entrevistas, realmente é um programa de alto nível e você presta esse serviço à sociedade. Está de parabéns pelo programa, liderar esse programa e levando ao ar todas as semanas um entrevistado. Muito obrigado pelas palavras e eu tenho também pelo senhor uma imensa consideração, porque eu conheço o seu trabalho e não é de hoje, né? Quase 40 anos. Quem é Antônio Carlos Lessa? Como ele nasce na polícia? Bom, Arnaldo, eu fiz o concurso para agente de polícia no ano de 1985. Estudando em Direito na época, já tinha na família pai juiz, meu irmão estudando para advocacia, fazendo Direito, minha irmã também, um outro irmão que hoje é médico e o mais velho fazia, na época, odontologia. Então, quer dizer que o senhor começou como policial, fez para ser policial, agente de polícia? Fiz para ser agente de polícia. Passei no concurso, passei 2 anos como agente de polícia, aí veio o concurso para delegado de polícia. Foi o primeiro concurso público para o cargo de delegado de carreira. Então, na época eu fiz... O que, anos 80, é isso? Em 87. E fomos nomeados no ano de 88. E de 88 até a presente data estou como delegado de polícia, onde exercia a minha atividade em várias cidades no interior do estado, nas regionais de Palmeira, São Miguel dos Campos, Delmiro Gouveia, Matriz de Camaragibe. Cheguei também a trabalhar aqui na capital, no 5º Distrito, fui diretor, na época, diretor da capital, e dei continuidade a essa vida de delegado de polícia, onde também tive, na época, a oportunidade e 2 vezes em fazer o concurso para juiz de direito. Quer dizer, polícia para o senhor, antes de o senhor falar de ser de juiz de direito, porque eu acho que a sua família toda é ligada aí ao judiciário, né? Ser polícia para o senhor é uma vocação ou uma profissão? É uma vocação. Jamais imaginar que na época, com 20 anos, ia ter essa vocação para ser policial. É que a gente via no dia a dia em casa, papai juiz de direito, meus irmãos tudo fazendo, meu irmão e minha irmã fazendo direito, eu digo, não, vou também seguir o caminho do papai. O senhor tem um irmão desembargador? Eu tenho um irmão que é o desembargador João Luiz Lessa. Ele já está aí há 10 anos, que inclusive completou na semana passada 10 anos como desembargador. E na época, Arnaldo, eu tive a oportunidade em 2 vezes fazer o concurso para juiz e não fui fazer a prova em nenhuma das data marcada, porque eu estava em diligência na região, na época eu estava em Matriz de Camaragibe, fazendo uma diligência em Pernambuco, mais precisamente São José da Coroa Grande, na época para prender um homicida, e terminei não vindo fazer esse concurso, e na segunda vez a mesma coisa, trabalhando, e papai decidiu em casa. Meu filho não dá para ser, não tem vocação para juiz de direito, e sim para delegado de polícia, para a polícia, então ele vai ficar como delegado de polícia, e assim estou até hoje, já com 38 anos na profissão. O senhor disse que fez o concurso lá nos anos 80, 85, era uma polícia antiga, né? Era uma polícia que a pessoa muitas vezes entrava porque fazia direito, tinha alianças políticas.
essa coisa toda. E depois o senhor vê essas modificações da polícia. Como a polícia, o senhor vê a polícia de 85 para cá? Realmente hoje estamos vivendo um outro patamar. Como era no início? No início, para você ter ideia, na época eu recém-casado, fui assumir a primeira delegacia em Passo de Camaragibe e lá chegando, achando que ia encontrar um prédio que desse para exercer as atividades e lá um prédio em ruínas, que era antigamente lá em Passo de Camaragibe, aquele prédio funcionava a delegacia regional dos anos 70, dos anos 80. E lá chegando, tudo destruído, cheguei para trabalhar, mas... Tinha efetivo ou não? O efetivo era só a polícia militar, muito reduzido, e não tinha viatura, não tinha nenhuma condições de trabalho. E decepção, né? Decepção total para quem iniciava a carreira. Para você ter ideia, o Del Rey, que na época tinha adquirido, era a viatura da polícia. O seu carro particular? O meu carro particular, que era a viatura, fazia ali as diligências, as rondas, botava 2 adesivos na porta do carro e saía com o meu carro para fazer a diligência. Para você ver o abandono que era na década de 80 a Polícia Civil em Alagoas. Mas hoje, graças a Deus, estamos vivendo um outro momento. Antes de falar desse momento atual, teve aquele momento do governo de Walter Suruagi que atrasou o salário. Como foi aquele momento para a polícia? Aquele momento, o senhor estava onde? Ainda era delegado de interior ou já estava na capital? Eu era delegado do interior, eu era delegado de Palmeira dos Índios, onde aconteceu aquele problema com o governo de Walter Suruagi, onde resultou, ali na época, um suicídio de vários policiais. Realmente a situação terrível, deplorável, porque ninguém tinha o seu salário para sustentar a sua família. Realmente a situação muito difícil. E aí conseguimos atravessar aquele momento. E graças a Deus houve uma ajuda do governo federal, assumiu na época o governador Mano e organizou o pagamento dos funcionários públicos. O senhor chegou a ficar quantos meses sem salário? 10 meses sem salário. Passou dificuldade aquele? Foi o momento mais difícil da sua vida? Mais difícil, como eu tinha papai e meu sogro, na época me ajudaram bastante. Mas realmente a situação muito difícil para aquele que não teve a oportunidade de ter uma ajuda de familiares para poder sobreviver naquele momento que 10 meses de salário não é fácil. Nós chegamos nos anos 90, depois dos anos 90, nós tivemos aí o governo Ronaldo Lessa. Como foi o governo Ronaldo? Que foi, veio depois o governo Geraldo Bulhões e logo após veio o governo Ronaldo Lessa. Como foi o governo Ronaldo Lessa para a Polícia Civil? Quando nós entramos em 88, o salário realmente de delegado era muito baixo. Para você ter ideia, nosso salário era inferior ao de um sargento da Polícia Militar, não desmerecendo o cargo de sargento, mas era nesse nível, nivelado esse salário. No governo Geraldo Bulhões, conseguimos na época, com o deputado hoje, Francisco Tenório, era presidente da Associação dos Delegados. Hoje deputado do PP. Ele conseguiu uma equiparação com os juízes. Vocês chegaram a ganhar igual a juízes? Igual o mesmo salário de juízes. Então ficou uma época muito boa para os delegados de polícia, que era um salário digno para o cargo de delegado, de juiz, de promotor, de procurador. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque eu acho que vocês, para ter essa autonomia, para não chegar a nenhum tipo de aliciamento, vocês precisam ganhar bem, né? Isso, a polícia tem que estar estruturada, não pode o profissional um delegado de polícia com salário baixo, que aí vai dar motivação para que as pessoas venham tentar o suborno com o delegado de polícia. A gente vê o que está acontecendo com a Polícia do Rio de Janeiro, você tem uma banda boa lá, profissionais, mas você sabe que tem um segmento, você que é dessa área, conhece melhor do que eu, lá tem um segmentozinho por conta do achatamento salarial. E graças a Deus, mesmo aqui em Alagoas, com o salário baixo, os delegados de polícia, todos honraram com a profissão, e foram dignos e manteve nas suas atividades, apurando os crimes, colocando os criminosos à disposição da justiça. Mas eu quero depois saber mais detalhes da sua carreira de delegado. Depois, no governo, quer dizer, o governo de Geraldo Bulhões, ele, ali que é anos 90, ele equipara vocês a salário de juiz, e o governo de Walter Suruagi foi uma fase muito ruim. Depois vem o governo Ronaldo Lessa, que
tenta melhorar a situação do Estado. Como foi para a polícia? Isso, aí na época o governo Ronaldo Lessa, ele estipulou um teto, de um limite do governo. Então nós temos o limite, o teto salarial, limite do governador e do judiciário. Aí não teve mais a equiparação, né? Aí não teve mais, não acompanhou mais porque realmente o nosso salário não tem isonomia com os dos juízes, nem promotores, nem procuradores de Estado. Sim. Então, ele estipulou um teto e isso aí começou a achatar o salário dos delegados de polícia. E aí depois que... E a estrutura da polícia? Quer dizer, além de vocês estarem com o salário achatado, você pega uma estrutura que precisava se modernizar para combater o crime, né? Não, e na época estava ainda o governo Ronaldo Lessa se organizando, né? Já assumiu o governo que foi entregue pelo governador, na época, Manuel Gomes de Barros, e ele ainda estava organizando a segurança pública, a estrutura da Polícia Civil, da Polícia Militar. Para você ter ideia, nós tínhamos várias delegacias do interior do Estado sem as mínimas condições nem banheiro tinha. Não, totalmente deplorável a situação das delegacias. Eu mesmo reformei 3 delegacias no estado de Alagoas com a ajuda da comunidade, que foi Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia e São Miguel dos Campos. Civil era a delegacia modelo. Até hoje funciona a delegacia em São Miguel dos Campos, toda estruturada, com banheiros, com alojamento para delegados, policiais. Enfim, aí foi quando o governo Ronaldo Lessa vinha se organizando. Mais à frente começou algumas reformas nas delegacias, mas realmente nesse período a situação era deplorável, a situação da estrutura, porque combater o crime sem estrutura não tem a mínima condições. Aí vem o governo Theo Vilela. A primeira vez que você disputou o comando da Associação de Delegados foi quando? Foi no ano de 2004. Ainda era governo Ronaldo Lessa. Era governo Ronaldo Lessa. Nós assumimos a delegacia, a Associação dos Delegados em 2004. No governo Theo Vilela, nós iniciamos uma greve por reajuste salarial, mas ainda bem que essa greve não foi dado andamento, porque o governo chegou a fazer um reajuste que foi aceito pela categoria, essa assembleia que foi realizada lá na Associação dos Delegados, e daí demos consequência à nossa administração à frente da Associação dos Delegados de Polícia. No governo Theo Vilela foi um governo que tentou enfrentar de frente, porque no país inteiro o crime organizado ganhou uma proporção, telefone celular dentro dos presídios, né? Essa coisa toda. Uma organização criminosa prosperou. A organização criminosa, na verdade, a gente via vários grupos, né? E foi o governo que buscou alianças com o Ministério da Justiça para equiparar a polícia. Mas, ao mesmo tempo que procurava equiparar a polícia, como era tratado o policial, o delegado, o agente? Que nós sabemos, Arnaldo, que se não tiver uma motivação para o policial civil, para o policial militar, eu digo em termos de estrutura nas delegacias, nos quartéis e na próprio salário. Se não houver essa motivação, realmente fica difícil combater a criminalidade. Foi um período de muitas greves, né? Na época de muitas greves. Então, e a organização criminosa já vem com influência do sul do país. Vem do sul e sudeste. Sudeste, que veio aqui e se instalou também aqui em Alagoas. E os nossos guerreiros policiais, delegados, naquela época, juntaram forças para combater essa organização criminosa em Alagoas, onde na época foram várias pessoas presas, colocadas à disposição da justiça. Nós tivemos naquele momento altos índices de homicídio. Alagoas liderava, né? Liderava as estatísticas nacionais de homicídio. E o governo Renan Filho, que é pós-Theo Vilela, ele vai para o enfrentamento com essas organizações criminosas e quer reduzir, tenta reduzir. Ele consegue reduzir? Conseguiu reduzir? Conseguiu. No governo Ronaldo Lessa, ele... No que eu digo, no governo Renan Filho, ele... Que é de 2014 para cá, né? Ele estruturou a Polícia Civil em Alagoas, a segurança pública no geral. Inclusive, Alagoas, que era
era o estado que liderava o ranking do índice de violência no país, e o governo conseguiu retirar o Alagoas do primeiro lugar, onde ele passou a figurar entre quinto, sexto, sétimo, e aí realmente hoje não se fala mais em violência em Alagoas. Nós enfrentamos... Quer dizer, nós temos a violência do cotidiano, mas não naquele patamar. Né? Na época se tinha o quê? Sequestro, assalto a banco, nós não podíamos, os familiares irem à rua para uma festa, os filhos irem para a festa, ônibus, ficávamos todos preocupados com o retorno dos filhos para casa, porque a qualquer momento podia surgir um assalto, podia ocorrer um homicídio, e todas as famílias de Alagoas estavam preocupadas com esse índice de violência em Alagoas, figurando como primeiro lugar no país. Então houve a ajuda do governo federal, que colocou aqui a Força Nacional para ajudar também a polícia nesse combate à criminalidade, e estamos hoje vivendo tranquilo com a segurança dentro dos níveis aceitáveis. Porque mês passado reduzimos o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, do secretário Flávio Saraiva, que vem fazendo um excelente trabalho à frente da Segurança Pública, juntamente com o doutor Gustavo Xavier, reduziu em 22% o índice de criminalidade aqui em Alagoas, o número de homicídio. Eu estou achando interessante ele fazer esse destaque do delegado Flávio Saraiva, a quem eu mando um abraço, um amigo também como o senhor, um profissional que sabe das missões que tem que cumprir, né? Porque você tem um juramento, eu acho que, além do juramento da OAB, tem o juramento da carreira, porque é um serviço mesmo. E quase que dedicação exclusiva, né? Você não pode, a não ser ser professor, vocês podem ter outra profissão, não? Não, só professor ou delegado de polícia. E vocês têm uma particularidade que eu gostaria de saber mais detalhes do senhor. O senhor e Flávio Saraiva, aqui rasga elogios a ele também, toda vez que eu converso a respeito da ADEPOL, também fala palavras elogiosas sobre o senhor, mas vocês durante 18 anos disputaram, ou pelo menos o senhor teve alguns momentos de disputa da Associação dos Delegados. Como é que o senhor vê essa disputa? Vocês ficaram inimigo ou ficou só no nível da disputa política? Não, ficamos só no nível da disputa de classe, porque sempre na disputa de classe, seja ele em qualquer categoria, existe a oposição, a situação, existe a divergência, e nós disputamos 3 eleições na ADEPOL. O senhor está há quantos anos na ADEPOL? Há 18 anos. Nesse período dos 18 anos... São quantas eleições? Cada eleição tem quantos anos? 9 eleições. 9? São 2 anos de... O mandato são de 2 anos. E pode ser repetido, não, né? Pode, não tem nenhum problema. O estatuto não fala... Não impõe regra, né? Só pode, se for eleito pela categoria... Quer dizer que há 9 anos a sua categoria te elege? 9 eleições. De 4 anos? De 2 anos. De 2 anos, né? Nesse período eu passei 4 anos fora, né? Apoiamos uma chapa que foi vencedora, e agora retornamos à presidência da ADEPOL há cerca de 3 anos. Então, com o doutor Flávio Saraiva, houve essa eleição, onde houve essa disputa pela presidência, mas ficou só no âmbito mesmo da eleição. E ele defendia uma bandeira e eu defendia outra, mas ficou tudo normalizado hoje. Inclusive, eu estou como diretor da Academia da Polícia Civil, já desde do ano passado, da administração do doutor Flávio, do governo Paulo Dantas, eu continuo como diretor da Academia da Polícia Civil. Então, o doutor Flávio é nosso amigo desde 85, quando fizemos o concurso de agente de polícia. Então, sempre tivemos essa amizade e hoje continuamos amigos. Nesse combate ao crime, o doutor Flávio tem um método interessante de trabalhar. Outros secretários de segurança proibiam os delegados, os policiais, de falarem com a imprensa sobre... E o Flávio Saraiva mostra uma transparência com relação à tática de combate ao crime, dos envolvidos com os crimes. Como é que o senhor vê essa política hoje de segurança pública, apesar de o senhor fazer parte também da equipe, né? Não, está de parabéns, doutor Flávio, porque há a liberdade dos delegados mostrarem o serviço, nas entrevistas
com a imprensa, e a sociedade tem que ser informada de tudo que ocorre, e os delegados têm a liberdade de dar suas entrevistas e muitas das vezes centralizada na Polícia Civil, através da assessoria de imprensa, que faz esse trabalho, mas os delegados passam as informações necessárias sobre a apuração dos crimes que estão sendo apurados em Alagoas. O senhor estava preocupado no início da entrevista com relação ao tempo. Ele acaba de me falar que nós já conversamos 20 minutos. Eu quero saber do delegado, vou falar nisso, uma curiosidade. Antônio Carlos Lessa, Ronaldo Lessa, são parentes, não? Somos parentes de Coruripe. Papai era primo a mãe dele é de Coruripe, Dona Noélia Lessa. Somos todos de Coruripe. Outra coisa, dentro dessa carreira, já vamos aí quase 40 anos, quais foram os casos que marcaram a sua vida profissional, que o senhor lembra pela dificuldade que o senhor enfrentou? Eu acho que um deles é inevitável falar, né? O caso PC Farias. Isso. O primeiro teste de fogo foi em Palmeira dos Índios, quando houve o assassinato de uma freira holandesa, que comoveu toda a sociedade palmeirense, alagoana. Que ela tinha um trabalho lá. Tinha um trabalho com as pessoas carentes, inclusive vinham verba da Holanda para que ela distribuísse com aquelas famílias carentes. E ela foi assassinada às 5 horas da manhã na sua residência, no centro de Palmeira dos Índios, onde aquele crime... O senhor conseguiu prender? Porque o grande problema é esse. Nós temos grandes casos rumorosos que não chegam ao fim. Esse o senhor conseguiu esclarecer ele 100%? Graças a Deus, em 72 horas nós chegamos os autores materiais desse crime, que foram 3 pessoas que residiam em Palmeira dos Índios, e que... Latrocínio? Latrocínio para roubar da freira cerca de R$1.500, porque eles sabiam que tinha ainda a sobra do dinheiro que ela recebia mensalmente, e eles foram lá com o intuito de roubar a freira, e a freira o reconheceu os 2 desses elementos, e eles não poupou esforço. Foram a julgamento? Foram a julgamento, foram condenados. E esse o senhor considera como uma missão cumprida? Missão cumprida. Inclusive, o governo holandês mandou uma mensagem aqui para Alagoas, elogiando o trabalho que foi feito na época, porque num prazo de 72 horas, numa população de quase 100 mil habitantes, nós conseguimos desvendar o crime, até então misterioso, porque de difícil elucidação, porque o crime se deu 5 horas da manhã, ainda na madrugada, onde tinham poucas testemunhas, mas Deus é tão bom que ilumina e dá o caminho para desvendar os crimes que são considerados assim, de difícil elucidação. Eu acho que o senhor tem sido bastante procurado pela imprensa local e nacional, agora em julho. Nós tivemos aí mais um ano da morte de Paulo César Farias, do empresário Paulo César Farias, que foi cercada de rumores. O primeiro delegado é seu colega, né? Cícero Torres, a quem também manda um abraço. E o senhor pegou num momento de muita polêmica o caso, o senhor tocou o caso para frente. Eu vou fazer uma pergunta que todo mundo acho que deve fazer o senhor, porque ter trabalhado num caso desse, de tamanha repercussão, a pergunta é inevitável. Quem matou PC Farias? Bom, Arnaldo, nós conseguimos, na época, se tinha uma tese de que foi homicídio seguido de suicídio. Né? Suzana matou Marcolino, Suzana matou PC e mais na frente falou com algumas pessoas e se matou. Isso. Então, quando nós assumimos as investigações, surgiram novas perícias que dava à investigação outro rumo, que era de homicídio e não homicídio seguido de suicídio. Porque homicídio, era homicídio seguido de suicídio, que a Suzana Marcolino teria assassinado PC Farias e, em seguida, cometido suicídio. E com as novas perícias que foram trazidas para o inquérito policial, chegamos à conclusão de que essa tese inicial caiu por terra em face desses laudos apresentados, porque nas mãos da Suzana Marcolino não tinha os elementos químicos que compõem a pólvora,
a munição. Então, dessa tese e outras investigações que foram apresentadas, chegamos à conclusão que foi o duplo homicídio. E na época nós iniciamos os 4 seguranças e... Eles foram a julgamento? Foram a julgamento, foram condenados, mas receberam o perdão judicial. E o caso hoje, o senhor considera como encerrado? O caso está encerrado, porque foi encerrado pela Justiça dessa forma que foi apresentado. Dentre os casos que o senhor investigou, qual que o senhor diz assim, esse foi o mais difícil da minha carreira até o momento? Porque o senhor continua delegado. Continua delegado. Mesmo sendo presidente da DEPAL, o senhor continua delegado? Continua delegado. Tem delegacia onde trabalha? Não, estou como diretor da Academia da Polícia Civil. Academia. Está lá preparando seus colegas. Isso, vai ter. Mas nessa carreira aí de quase 40 anos, esse aqui... O mais polêmico, o mais difícil, de difícil elucidação, com certeza foi o caso PC Farias. Esse aqui teve uma repercussão nacional e internacional e foi, na época, existiam várias polêmicas em cima desse caso. Também tivemos o caso que eu citei da freira em Palmeira dos Índios, também do prefeito, uma chacina de Roteiro. Chacina de Roteiro, que foram... o 3 pessoas, foi né? vítima com mais 3 pessoas. Ali chegou a uma conclusão. Eu trabalhei nesse caso, na época eu era repórter dos jornais locais e jornais nacionais, e foi uma época de período eleitoral. Chegou ao mandante? Nós chegamos ao mandante daquele crime, que foi o vereador lá de Roteiro, que teve um desentendimento com o prefeito. Foi um prefeito e 2 vereadores ou alguma coisa assim? assim? Não, foi um vereador que estava no exercício do mandato, e juntamente que teria tido um desentendimento com o prefeito, que resultou na chacina de Roteiro. Foi uma emboscada e teve uma pessoa que saiu se rastejando. Isso, saíram... Acharam aquela pessoa? Achamos. Vivo? Vivo. Inclusive, ele na época prestou depoimento e nós concluímos que foi o mandante, o vereador de Roteiro. Foi julgado? Foi a julgamento? Foi a julgamento, inclusive ele foi depois assassinado lá na cidade de Roteiro, onde eu já não era mais nem o delegado regional de São Miguel dos Campos. Para encerrar essa entrevista, que o senhor achou que ia ser uma eternidade e o tempo voou, já me gritou lá, Arnaldo, já chegamos aos 30 minutos de entrevista. O que decepcionou o senhor nessa carreira de polícia, ou o que falta para Alagoas viver realmente um clima de maior tranquilidade, já que nós estamos num estado pequeno, né? Nesses 35 anos, Arnaldo, não tive nenhuma decepção na vida profissional. Pelo contrário, só tive momentos de alegria, de satisfação, porque cada crime cada inquérito que você preside, que você conclui com autoria e vê depois a justiça sacramentando sua investigação, condenando as pessoas. Então, decepção nenhuma. Eu quero te fazer uma pergunta, antes de você já disse que não tem decepção. Nós temos, para uma população de 3 milhões de pessoas, nós precisamos de, no mínimo, 200 delegados. Nós temos hoje 200 delegados? Nós temos hoje quase 100 delegados em atividades. Vamos ter concurso? Vai ter concurso agora para mais 50 delegados. Houve o concurso de agente de polícia e escrivão. A direção da Polícia Civil vai fazer a distribuição desses policiais e escrivães no interior do estado e na capital. E estamos aguardando o próximo concurso de delegado, que vai oxigenar e vai reforçar esse trabalho da Polícia Judiciária no combate à criminalidade. Muito obrigado por sua entrevista. Precisamos de mais delegados, hein? Com certeza. Muito obrigado.